Boa tarde, no ar o Não Cabe na Caixa, aqui no TPA Notícias. Hoje, mais uma vez, vamos olhar para um tema que tem a ver com o trespasse de chaves, mas vamos olhar aqui para a questão comercial. Tornou-se habitual o trespasse de chaves, ou seja, a transferência de posse de um imóvel sem a devida formalização legal, que pode acarretar diversos riscos, tanto para quem entrega as chaves quanto para quem as recebe. Do ponto de vista do vencedor, pode haver também a perda de segurança jurídica sobre a propriedade, além da possibilidade de poder enfrentar problemas com dívidas e responsabilidades fiscais ao imóvel. Já para o comprador também, olhar-se aqui para a falta de documentação adequada que pode levar a disputas legais, dificuldades em comprovar a posse e até mesmo a perda do imóvel. Uma prática que se tem verificado nos últimos tempos em venda de moradias, sobretudo a nível das centralidades. Vamos olhar para os riscos, garantias, regularização ou eventuais esquemas. E temos cá os nossos convidados que vamos aqui perceber alguns assuntos e alguns meandros que também não cabem na caixa. São os nossos convidados. Augusto Fernandes, que é consultor imobiliário, a representar aqui o Instituto Nacional de Habitação. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Karina Cacola. Boa tarde extensivo à equipe técnica que lhe dá o suporte e também nos suporta. Estender o nosso muito boa tarde para os telespectadores lá em casa, que é a razão de estarmos aqui, e o meu colega de painel, o Dr. Joaquim Lopes. Bem-haja. Joaquim Lopes é criminólogo. Muito boa tarde e bem-vindo. Tê-lo cá é porque há questões relacionadas a alguns atropelos jurídicos que devem aqui ser levados em conta também. Muito boa tarde, caríssima jornalista. Saudar o nosso colega circunstancial de painel. Aproveitar também estender as minhas saudações a todo o povo angolano de Cabinda ao Cunene e do Lubito ao Luau. Bem-haja. Vamos começar com Augusto Fernandes, que está aqui a representar uma instituição do Estado. A olharmos para o trespasse de chaves, não é? Pois embora aqui na nossa introdução já fizemos uma ligeira introdução sobre o que é o significado, mas olhar justamente para a questão comercial, não é? Porque se nós olharmos para as residências, estaremos a olhar para um outro quesito que a lei faz referência, mas é percebermos exatamente o trespasse de chaves, olharmos aqui para os riscos e o levantamento que o Instituto Nacional de Habitação tem estado a fazer, aqui a se olhar também a nível das centralidades. Corretamente. De forma geral, Karina, estamos a falar do mercado imobiliário. O mercado imobiliário vai ter vários segmentos. Há estabelecimentos comerciais, há estabelecimentos que nós chamamos de profissionais liberais e há, não é, as residências no seu todo, e podem também surgir outros derivados de produtos imobiliários. Fundamentalmente, a figura do trespasse, do ponto de vista jurídico, da ordem jurídica angolana, ela aplica-se objetivamente quando é o passe, não é, de uma unidade comercial. Ou seja, se alguém está a passar a sua loja para uma outra pessoa, podemos de facto utilizar o termo de trespasse de chaves. Mas nós, o povo, temos a nossa linguagem popular e o povo não gosta muito de coisas complicadas, habituou-se desde o tempo da Secretaria de Estado da Habitação, aí nos anos 90, a falar de trespasse de chaves, quando estivessem a falar de passar uma habitação para outra pessoa, e até hoje continuamos, não é, com essa linguagem popular que no final do dia provavelmente herdamos do Código Português. O Código Português até hoje, não é, não distingue o passe de chaves de residências do passe de chaves das unidades comerciais. Mas nós, em Angola, precisamos passar uma mensagem correta lá à casa e, fundamentalmente, quando estamos nas vestes de representantes de instituições do Estado ou instituições públicas, precisamos dizer o que é correto. E o que é correto é, em casos de residência, falarmos de cessão de posição contratual. Quer seja, ceder a posição que eu tenho num contrato para uma terceira pessoa que não é
tida nem achada no contrato de propriedade resolúvel ou no contrato de arrendamento com um ente público que pode ser o Instituto Nacional de Habitação ou o Fundo de Fomento Habitacional, que no final do dia são os órgãos gestores desse parque habitacional do Estado. Mas quando nós olhamos para aquilo que são as premissas legais, porque esse património do Estado é gerido à luz de vários diplomas, mas fundamentalmente do Decreto Presidencial 278/20, que regula o acesso a este tipo de habitação, não permite que as pessoas que são afetadas estas habitações façam cessão da posição contratual para pessoas alheias ao contrato. Há um conjunto de pessoas que o contrato, no final do dia, permite que tal instituto jurídico seja aplicado, mas de forma geral podemos dizer que não é um instituto jurídico permitido na gestão do património habitacional do Estado, fundamentalmente as centralidades que construímos depois de 2008. Mas, no entanto, o Íamos povo... questioná-lo o que é que a nossa lei estabelece, e temos cá também um criminólogo, mas é procurar também perceber, diante desta lei que fez aqui referência sobre o abrigo do que a nossa Constituição fez aqui disse, é perceber quais as medidas que o Instituto Nacional de Habitação tem estado a fazer diante destes atropelamentos. Fundamentalmente, nós temos estado a pensar nessa situação. O Estado é uma pessoa de bem, não obstante estarmos aqui a olhar que a população está com alguma prática desviante, mas como bons pais nós temos estado até agora a ponderar a utilização do uso império, ou seja, daquilo que é o poder do Estado para fazer cumprir aquilo que são as normas. O que nós pretendemos é uma população mais educada, que honra com os compromissos assumidos, tem um conjunto de obrigações que estão nos contratos de promessa de compra e venda assinados com um ente do Estado angolano e que deviam ser cumpridos na íntegra. Estando a haver aqui uma desobediência quase que genérica nesse quesito, o Estado tem estado a ponderar a melhor forma de agir. Primeiro, estamos em campanhas de sensibilização, que as pessoas devem honrar com o compromisso de pagar as prestações que estão acordadas no documento. As pessoas não devem arrendar os imóveis para terceiras pessoas alheias ao contrato. As pessoas não podem vender os imóveis para outras pessoas que não estejam inseridas naquilo que é o âmbito da contratação. E nós podemos, no final do dia, despoletar vários instrumentos. O mais leve possível, ou o rácio mais leve, seria que esta pessoa que vendeu o imóvel ao trem já não pode comprar um outro imóvel construídos com fundos públicos. A pessoa que comprou o imóvel a esta pessoa que não devia vender também já não deve comprar uma outra casa construída com fundos públicos. É o castigo ou a penalização mais branda possível, mas podemos ir desenvolvendo outros conjuntos de penalizações que podem ir no último rácio com a perda do imóvel. Daqui a pouco vamos saber que outras medidas é que também o INH tem estado a levar a cabo. Joaquim Lopes, que é criminólogo, é crime ou não o trespasse de chaves? Bem, cabe ou não cabe na Caixa? Bem, o facto ou o comportamento de cidadãos do género não cabe na Caixa, porém não se trata de uma prática criminal, porque o Código Penal assim não vê. Mas o que nos interessa olhar não é apenas se trata de um facto criminal ou não, até porque nem todo comportamento desviante é crime, porém todo crime se torna um comportamento desviante. É uma máxima da criminologia. Assim sendo, é preciso observar que a pessoa que faz este processo, faz
o trespasse da sua residência, como já dissemos, não tem sido habitual, não é o termo correto, mas é o que o cidadão vai entender. Aquele que cede a propriedade que está em sua posse, não está em sua esfera jurídica, mas está no processo de aquisição, cede a titularidade desse bem jurídico a outrem, ela acaba, isto é que nós definimos por trespasse, ou seja, eu concorri numa centralidade para adquirir uma residência e estou a pagar o processo da renda resolúvel ou então por intermédio de um crédito bancário habitacional. A casa ainda não passou para a minha esfera jurídica porque ainda estou a fazer o pagamento. Se eu ceder este bem jurídico, esta residência, para a esfera jurídica de outrem, é que se considera o trespasse e é uma violação da norma e muitas vezes é definido por má-fé. Mas os juristas... Vamos perceber isso aqui em miúdos, Joaquim Lopes. Adquiri o imóvel, adquiri a casa numa centralidade, a renda resolúvel, por exemplo. Não é? Que são uns 15, 20 anos que o Estado vai-me fazendo um desconto mensal até liquidar todo o pagamento contratual. Enquanto não terminar o pagamento, se eu vender este imóvel, esta casa, do ponto de vista da lei, a venda é nula. É nula. Aliás, é preciso dizer mais. Quando eu estou a pagar a casa, no exemplo que faz menção, a pessoa que está a pagar a casa não tem a casa na sua esfera jurídica, ou seja, ela está no processo para adquirir que a casa esteja na sua esfera jurídica. Por isso, todo o negócio que ele fizer com aquela casa, ele não tem competência para tal, é inalienável. Ou seja, não tem competência, todo o negócio que ele produzir cai por terra, é nulo. E naqueles casos de pronto pagamento, por exemplo? Bem, pronto pagamento, a casa já está na sua esfera jurídica. Pode ele... É legal qualquer venda que o cidadão ou proprietário perceber fazer. Sim, mas aqui devemos chamar a atenção a um dado que já não é de tanta natureza jurídica, mas é por uma razão, e aqui se calhar permita-me estender o conceito, ou o debate. O Estado angolano entrou no ano passado, e nós já tivemos aqui a abordar esta questão, por intermédio do GAFI, na lista cinzenta desta instituição, não é, que controla o tráfico o branqueamento de capital e a fuga ao fisco, no mercado imobiliário. Foi um dos pesos que fez com que o Estado angolano tivesse. Por quê? Porque não havia grande controle, não tinha os mecanismos de controle, supervisão, prevenção, porque este mercado imobiliário, ele rende muito dinheiro para a esfera do Estado. O que alguns economistas defendem que não é alarmante. Estar na lista cinza. De facto, não é alarmante, mas temos que prestar atenção na nossa reputação institucional, ou seja, na reputação internacional. Nós precisamos olhar o cidadão que comprou o bem com ou seja, fez o pronto pagamento ao Estado. Por que razão eu que comprei uma casa numa centralidade quererei vendê-la? Esta é uma reflexão que deve vir à tona para dizer muita gente comprou casa e está a vender para terceiros, recebendo dinheiro em espécie ou dinheiro vivo, não é? Pagamentos em sacos pretos, dinheiro proveniente de atitudes ou práticas ilícitas, ou seja, há um grupo a fazer o branqueamento de capital com as residências nos projetos do Estado. Isso é que é grave, é isto que deve ser prevenido. O facto de eu adquirir uma residência numa centralidade a pronto pagamento, quando eu estiver... Que agora será pronto pagamento. Exato. Ou então por crédito bancário à luz daquilo que foi o aviso do Banco Nacional de Angola. É isso, Augusto Fernandes? Sim. Nós estamos em sede do Aviso 9, Aviso 9 BNA, que regula, não é um regime especial para a concessão de crédito à habitação. Nos termos, não é previsto nesse aviso, com taxa de juro reduzida para 7%, com período de maturidade do crédito para 30 anos, não é? E mais, não é, regime especial que o próprio aviso traz. As pessoas estavam habituadas, não é, a fazer crédito com o Estado, porque o regime de propriedade resolúvel também é um crédito à habitação, só com taxas de juros
mais reduzidas, em algum caso, por exemplo, o Fundo de Fomento Habitacional aplica naquilo que é a propriedade resolúvel uma taxa de juro de 3%. Já o Instituto Nacional de Habitação faz a propriedade resolúvel sem aplicação de taxas de juros, ou seja, é uma espécie de taxa de juro zero. Então, nós temos e mesmo assim há cidadãos que não cumprem. Que não cumprem. Nós temos uma taxa de juro zero para as habitações construídas com fundos públicos, temos uma taxa de juro de 3%, ainda no âmbito de habitações construídas com fundos públicos, e depois temos uma taxa de juro de 7%, que no final do dia é que o Estado coloca à disposição de todas as famílias angolanas que queiram comprar uma habitação até o limite de 150 milhões de kwanzas. Acima deste limite, a taxa de juro aplicada é uma taxa de juro de mercado livre. Quem quer comprar uma habitação que custa 160 milhões de kwanzas não tem a sorte de quem quer comprar uma habitação que custa 150 milhões de kwanzas. Cada um vai ter uma taxa de juro diferenciada. Mas entrando aqui fundamentalmente naquilo que é a possibilidade das famílias fazerem a cessão da posição contratual nos contratos promessa de compra e venda de habitações construídas com fundos públicos, a legislação é clara. Só aquelas pessoas que já tenham o bem ou a habitação na sua esfera jurídica é que podem transmiti-las para outras pessoas. Nós já tivemos uma lei mais dura no país, é a Lei 19/91, que trata das habitações confiscadas. Nesta lei, fundamentalmente, dizia que as pessoas, depois de passarem o bem para a sua esfera jurídica, tinham 10 anos que não podiam transmitir esta habitação para uma outra pessoa. Felizmente, para as habitações construídas no âmbito do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, que foi lançado em 2009, já não têm esta limitação, porque o Decreto Presidencial 268/20, que regula essas matérias, permite que tão logo a habitação esteja na esfera jurídica da família, ou seja, para estar na tua esfera jurídica, implica dizer que já terminou de resolver a propriedade. E a propriedade só resolve-se com a liquidação da última prestação ou a totalidade do valor acertado para a transmissão da habitação. Nesta situação, sim, é permitido que as famílias façam a cessão, ou melhor, a venda ou a transmissão da titularidade da habitação. Antes deste período, é proibido qualquer situação de procuração irrevogável para uma outra pessoa gerir o imóvel em seu nome. Sabemos nós que isso são esquemas muito bem montados. Como é que as pessoas que acabaram adquirindo casas que ainda não estão na sua totalidade pagas, que tratamento é que o Estado e a nossa lei têm estado a dar em relação a este tipo de situação? Os caminhos fiotes não são aconselháveis. O que a lei recomenda é pagar primeiro a totalidade da habitação para depois criar condições de transmissão para outras pessoas. E o que nós temos estado a assistir é as pessoas encontrarem institutos jurídicos diferentes para poderem confortar essa transmissão ilegal. Dar nota que o documento que muito se utiliza, que é a procuração irrevogável, os juristas dizem que esta procuração caduca com a morte de quem a assinou. Ou seja, eu a passar uma procuração irrevogável a alguém para gerir a casa, em meu nome, porque eu ainda não acabei de pagar o Estado, mas no final do dia acabei por receber um dinheiro para passar esta procuração. Se quem passou a procuração morre no dia seguinte, os herdeiros não são obrigados a reconhecer aquele negócio jurídico feito, que no final do dia ninguém assume, só existe uma procuração. Na procuração não diz que o Antônio pagou o Bernardo para poder gerir o patrimônio. A procuração, no final do dia, confere poderes para uma terceira parte gerir em nome de outrem este patrimônio. Mas, Deus que seja surdo, que essas pessoas que passaram essas procurações não morram. Porque se morrerem hoje, as procurações tornam-se
nulas e perdem o dinheiro e perdem a habitação. Não há qualquer segurança jurídica com a emissão dessas procurações. É o número um. Depois, a própria lei em si proíbe, não é, a emissão de procurações para gerir esse tipo de imóveis e também proíbe a onorosidade para, não é, comprometer a habitação em termos de valores que possas receber em crédito. Ou seja, a casa, naquela condição, não pode ser dada como garantia para empréstimos financeiros. Ou seja, é um conjunto de regras que pode ser evitada. Então, se as pessoas envolvidas neste negócio jurídico têm dinheiro suficiente para pagar a outra parte para lhe ceder uma procuração que não é tão segura assim, porque é que não pagam primeiro o Estado? Ou seja, fica resolvida a situação da propriedade, a pessoa que tem o contrato com o Estado tem a casa na sua esfera jurídica, e aqui, Karina, permita abrir parênteses para dizer que o Estado criou todas as condições para que essa transmissão da titularidade, quando a propriedade estiver resolvida, não é, seja automática. Todas as centralidades construídas pelo Estado, são 28 centralidades e 9 urbanizações, estão todas elas devidamente registradas em nome do Estado angolano, ou seja, é pertença do Estado angolano e o Estado angolano tem legitimidade, estão reunidas todas as condições de propriedade horizontal, de desanexação de imóveis, para que, tão logo a família que tem o contrato com o Estado acabe de pagar, né, possa reivindicar a transferência da titularidade para a sua esfera jurídica. E aí, não é, reunida esta condição, está sim permitida a fazer a transmissão da titularidade para outra pessoa. Augusto Fernandes, ia questioná-lo, mas é daqui a pouco, sobre a quantas andam o número de cidadãos que estão nesta situação de trespasse de chaves, aqui a olharmos para as centralidades a nível de Luanda. Daqui a pouco passo a palavra para o Joaquim Lopes em relação aqui a olharmos para os riscos, não é? Pois, embora já tenha feito referência sobre alguns dos riscos que se pode ocorrer em relação ao trespasse de chaves, que outras situações também o cidadão pode incorrer? Bem, já penso que já foi aqui mencionada várias, mas não cai demais relembrar. Olharmos aqui para as principais. Exato. Quem se propõe a estabelecer esse tipo de negócios certamente pode perder o próprio valor investido, na medida em que aquela pessoa que lhe está a ceder a titularidade não é de facto o proprietário. É preciso também olhar para hoje no cenário social que nós estamos, não interessa a ninguém estar numa casa em que esteja a viver com a sua família e no calar da noite ou no cair do dia o Estado decidir fazer uma inspeção sobre os imóveis e identificar pessoas que não têm o contrato de compra e venda da cedência do espaço. Penso que, não obstante a esta, o que mais preocupa, e esteve agora a Sua Excelência, a Vice-Procuradora no Lubango, a fazer uma conferência onde fez menção às grandes preocupações que o Estado tem verificado sobre a denúncia desses negócios, que na maior parte das vezes são entendidos como crimes silenciosos, ou seja, aquele em que a vítima e o vitimário de comum acordo decidem estabelecer esta relação, ou seja, ninguém entra para este negócio sem saber que ele está a cometer um ato ilícito. As pessoas sabem que comprar a casa nesta condição é um ato ilícito, mas como interessa numa primeira fase e interessa também quem está a vender na primeira fase, decidem em comum estabelecer um negócio. Quer o vendedor, quer o comprador, ambos têm este interesse. Têm este interesse de fazer um negócio, mas será que as pessoas estão de facto bem informadas que a nossa lei não aprova este tipo de venda? Olha, o que me parece, sim, salvo eu, a opinião contrária é bem fundamentada, na medida em que a pessoa que tem 35 milhões, por exemplo, para comprar uma residência no Quilamba, não me parece ser um analfabeto.
não é? Começo por isto. Sendo uma pessoa letrada, com algum conhecimento, ele tem consciência, tem conhecimento, tem contacto com a TPA, tem contacto com o Fundo Habitacional, conhece amigos, é uma pessoa experienciada. Penso eu que há algum nível de conhecimento, mas aqui trazer um dado. A relação entre procura e oferta também acaba influenciando este tipo de comportamento. Nós estaremos diante de uma não fiscalização a nível destas questões relacionadas à legalização das residências, à legalização dos próprios contratos, porque a mim me parece, e está aqui uma entidade do Estado, até que ponto é que o Estado de facto tem estado a fiscalizar para poder olhar-se aqui para o regulamento, para o não trespasse, que é aqui que nós estamos a olhar de Chaves, não é? Residências. Tem existido, de facto, alguma fiscalização, alguma mobilização e informação diante do cidadão? Olha, quanto à questão da fiscalização, eu vou permitir que o doutor fale, mas relativamente à mobilização, à sensibilização, o Estado tem feito e várias vezes muitas peças publicitárias vão passando, quer em rádio, quer em televisão, até mesmo nas mídias digitais. O Estado tem feito uma campanha no sentido de desencorajar as pessoas a adotaram estas práticas. Sobretudo os campanha compradores. Campanha em relação a quê? As músicas? Não. Bom, falo campanhas, publicidades sobre não comprar casas. Não é? O Estado já fez um aviso sobre moradores que estão sem pagar a renda no Quilamba. O Estado tem feito um conjunto de campanhas no sentido, ou seja, campanhas de sensibilização no sentido de desencorajar a prática. Agora, também temos que ser sinceros para dizer que o próprio Instituto, o Fundo Habitacional, fez um estudo e percebeu que há um déficit habitacional de 2,2 milhões de habitação. E o dado prevê-se que subam nos próximos, até 2050 para 4 milhões. Ou seja, esta realidade, esta diferença entre a procura e a oferta, certamente tenha causado aqui um impacto, mas não justifica o comportamento de um cidadão, né, que se preza como tal, de comprar uma casa nestes esquemas. Ou seja, o facto de eu não ter possibilidade ou não tive a oportunidade os meus dados não passaram, não significa que ele tem de recorrer ao mercado negro, porque isso consideramos o mercado negro, e fazer a compra. Mas eu precisava também trazer aqui um dado. Que o número não é pequeno. Não é, mas é preciso trazer aqui um dado. A maior parte das pessoas que compram as casas nessas centralidades, nesse fenômeno, tem feito em valores numerados, ou seja, pagam em mão. E isto tem causado alguma preocupação, sobretudo para a PGR, porque foi a senhora vice-procuradora da República quem fez menção. E aqui o cidadão deve estar esclarecido sobre isto. O Banco Nacional de Angola define um valor próprio para que, em termos comerciais, sejam pagos à mão. Valores acima de 500 mil kwanzas não podem ser, no negócio, não podem ser feitos em mão. E aqui, outra medida, penso eu que o cartório devia deixar de reconhecer os documentos que normalmente os proprietários elaboram para a cedência da habitação, quando não verificada se de facto este já terá cumprido o pagamento total da habitação. Penso eu que essas medidas acabariam em grande maioria de prevenir determinados comportamentos como estes. Há muito dinheiro a circular fora da banca. De facto. O que preocupa, não é? Acaba colocando o país é uma questão também de soberania, porque a nossa moeda é um dos elementos soberanos, ou seja, um dos elementos que garante a soberania. E eu penso que o Estado angolano já criou várias medidas, contas banquitas, há aqui entregas de cartões multicaixas, TPAs, tudo para que os cidadãos consigam fazer os seus negócios dentro do sistema financeiro. Agora, quando temos indivíduos bem experienciados, bem vividos e até com algum grau de conhecimento, não me parece que esse comportamento seja um comportamento aleatório. Há aqui que olhar para as questões que o GAFI traz. Está a dizer que o problema é espiritual. Não só, me parece que seja mesmo uma atitude intencional e na intenção de ocultar determinadas práticas criminais. Por
por exemplo, onde é que um indivíduo consegue retirar 35 milhões de kwanza para pagar uma habitação? Este dinheiro certamente não terá saído do banco, porque se ele quisesse pagar a habitação, ele transferiria o valor da sua conta para a conta do proprietário da residência. Mas não, o que acontece é que estes indivíduos, em sacos, em somas avultadas de dinheiro, em pasta, em malas e outros, recarregam e fazem a entrega no proprietário da moradia. Mas Augusto Fernandes defende o faça poupança e investimentos. Não será isso que o cidadão tenha feito? Corretamente. É possível, né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Essas práticas, quando notadas, devem ser denunciadas para que o Serviço de Investigação Criminal, a Procuradoria-Geral da República e outros órgãos afins que o governo de Angola ou o Estado angolano tem à sua disposição para poderem fazer a investigação e, provando-se ilícitos, não é, serem responsabilizados criminal ou civilmente. O que nós temos aqui, Karina, é que o contrato que as famílias assinam com os órgãos, as entidades gestoras desse patrimônio habitacional, tem uma cláusula que regula essa situação. Diz exatamente que, no caso de morte, as casas passam em nome dos parceiros. Ou seja, morreu a mulher, a casa vai para o nome do marido. Morreu o marido, a casa vai para o nome da mulher. Seja casado ou vivendo em união de facto, está lá no contrato. Ou seja, não é uma pessoa estranha que foi passada uma procuração, a não ser que esta procuração eventualmente seja assinada pela pessoa que tem o contrato e a pessoa que vive com ele na casa. Vê que o contrato é duro, não fala só da esposa, é o cônjuge ou quem viver em união de factos. Na ausência destes, é que submete aos herdeiros. Ou seja, você ainda tem aqui três grupos que você tem que lidar. A pessoa que te passou a procuração morreu. Nós conhecemos muito bem as mulheres angolanas. Se o marido morreu, ela assinou uma procuração, ela não vai validar aquela procuração, vai dizer que aquilo foi sem o meu consentimento e automaticamente você perdeu o dinheiro, será despejado da casa, porque já não é o Estado que te vai despejar, vai ser uma senhora que vai intentar uma ação jurídica ou judicial contra si. E, obrigatoriamente, cumprindo o que está escrito no contrato, não tenhas dúvidas que o juiz vai ordenar o despejo. E, tratando-se de uma viúva, alguém que perdeu o marido, as sensibilidades até são maiores e poderá invocar a presença de filhos e outros elementos que vão comover o judicial a tomar essa decisão muito rápida. Estou a tentar dizer que quem tem esta procuração em sua posse procura rapidamente pagar a dívida que o anterior proprietário deixou com o Estado. Regularizando esta situação, estão reunidas as condições para que a titularidade passe para si de forma legal. Mas quem deve fazer isso? É o comprador ou interessados na venda do seu imóvel? O mais prejudicado aqui, que não tem segurança, é o comprador. Porque o vendedor é ilegal, porque não devia vender sem antes ser o bem sua pertença. O vendedor é ilegal, passou para o comprador ilegal, porque os dois são ilegais. Vê que o vendedor ilegal já pôs o dinheiro no bolso dele e foi embora. É o que está em posição vantajosa. Já o comprador ilegal está numa situação de desproteção jurídica, ou seja, ele não tem nenhum instituto jurídico que o protege. Está vulnerável. Há nenhum contrato. Ele pode até assinar o contrato que ele quiser. Me refiro a nível do Estado. A nível do Estado existe um contrato que tem que ser respeitado, que é este que eu estou a dizer, que o contrato de promessa de compra e venda assinado entre o ente público e a pessoa que comprou a casa diz que na morte deste, a casa passa automaticamente para a pessoa que vive com ele, seja a mulher casada de papel passado
ou a mulher que vive em união de facto. Também o mesmo se for o marido que morreu e fica a mulher. Ou seja, então está aqui, não é, uma sucessão regulada por um regulamento especial. Então não há outro caminho, é respeitar o regulamento especial, que neste caso é o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. E nós temos estado a colocar isso tudo de lado e a privilegiar o cometimento de uma ilegalidade em que as duas partes agem de má fé. Tanto o vendedor vende de má fé, porque está a vender algo que não lhe pertence, é de todo crime, e quanto o comprador, que está a comprar algo que não pertence àquela pessoa que lhe está a vender, porque ele devia primeiro pedir à pessoa que está a vender para fazer fé pública que aquele imóvel lhe pertence. Sem este quesito, ele não deveria alocar nenhuma unidade monetária na compra deste bem. Mas o que nós temos estado a assistir é que as pessoas deliberadamente, por alguma razão, seja ela de fórum criminoso, no âmbito da lei de branqueamento de capitais ou uma outra legislação existente em Angola, as pessoas compram, mas correm o risco de perder este imóvel se a pessoa com quem ele se relacionou e que lhe passou uma procuração dita irrevogável morrer no dia seguinte. Então, como as pessoas morrem, para as pessoas não perderem dinheiro, o que nós recomendamos é que as pessoas que estão nessa situação regularizem este problema. E a regularização passa por pagar o Estado na totalidade e haver uma transferência da titularidade do Estado para a pessoa com quem o Estado assinou o contrato de promessa de compra e venda. Há quantas andam o número de pessoas que estão nesta situação de trespasse? Como pode saber, é um número mutandis, é um número que varia todos os dias. Hoje mesmo temos pessoas que acabaram de pagar e saíram dessa situação. Amanhã teremos outros que vão pagar, vão sair dessa situação, mas depois da manhã tens um outro ciclano, fruto daquilo que é a demanda que temos, a entrar na mesma situação. O que nós, no final do dia, recomendamos é que ninguém entre para esta situação. Porque se nós tivermos que encontrar os infratores, nós perdemos tempo em regularizar outras situações. O que nós temos estado a fazer é um conjunto de alerta, tanto utilizando nossos escritórios móveis, que vão passando pelas residências, batendo porta por porta para saber a situação jurídica da habitação, por um lado. Isso não é a nível só das centralidades? Não, todo o património que está sob gestão de entes públicos, no final do dia, o Instituto Nacional de Habitação e o Fundo de Fomento à Habitação, têm sido alvo dessa campanha de sensibilização. Porque nós aqui precisamos, por um lado, saber a relação jurídica entre as pessoas que habitam na casa e a casa e a situação jurídica da própria casa. Então, são duas coisas que nos preocupam e de tempo em tempo nós temos estado a bater a porta das famílias para podermos saber qual é a relação jurídica que existe entre ele e a habitação. E temos estado a nos deparar... O projeto começou na província de Benguela, que olharmos para os escritórios móveis. Sim, começou o ano passado, no mês de fevereiro, na província de Benguela, depois tendemos para a província de Luanda, também já temos os escritórios móveis na província do Ambo e agora estamos a desenhar um mecanismo de escritórios móveis regionais, onde essas unidades que temos em Luanda possam cobrir parte da zona norte, em Benguela pode cobrir parte da zona sul e do Ambo a fazer a cobertura da zona centro e sul. Ou seja, podemos ter mais unidades móveis. Estamos a estudar a possibilidade de termos uma unidade em Cabinda por força daquilo que é a descontinuidade territorial, colocar aí exclusivamente uma unidade para ver isso, mas já aqui para a zona norte, fundamentalmente Uís, Zaire e mesmo o leste, e termos um escritório móvel que responde por esta região.
e não é um elemento de recolha de dados que nos permite fazer estudos e falarmos mais à vontade daquilo que é a relação jurídica das pessoas com a casa e da própria situação de legalidade da própria casa, Karina. Diante da perda do imóvel, Joaquim Lopes, o comprador tem como rever o seu valor? Bem, o que é que a nossa lei estabelece? Ali só se for a boa-fé do vendedor, porque do ponto de vista jurídico, aquele contrato não existe. É nulo. É nulo. Ou seja, nulo até significa que existia, mas por algumas falhas, não é por válido. algumas incongruências do processo, foi anulado. Mas não, este contrato simplesmente não existe, porque o bem não estando na esfera jurídica do vendedor, então este contrato não existe. Ou seja, ele não tem qualquer legitimidade de celebrar um contrato com outrem. Pronto, dessa perspectiva, encerra-se o assunto. Agora, o que deve existir aqui é, tendo-se verificado nesta campanha de inspeção, de fiscalização que essas duas instituições fazem, identificar-se de cidadãos nesta condição, o que se espera é que o vendedor, se foi por algum desconhecimento, que a nosso ver é bastante difícil, na medida em que há muita informação sobre o assunto, o que se espera é que este comprador tenha boa-fé, o vendedor tenha boa-fé, o princípio da boa-fé, da parcimônia, sente com o comprador, se já se desfez dos valores, define prazos para restabelecer, no sentido de aquele que comprou por ignorância e aquele que vendeu também por ignorância, este não venha a perder em função da sua ignorância, porque o contrato celebrado o Estado não reconhece, não tem validade jurídica, então penso eu que só sai a perder. E ali, mais uma vez, subscrever o que disse o Dr. Fernandes, devemos recomendar às pessoas que faça essa dificuldade que temos de acessar as habitações que o Estado vai colocando à disposição dessas instituições para depois celebrar o contrato com os particulares. O que se aconselha é mesmo aguardar as próximas fases. O Estado tem estado a criar um conjunto de projetos, não é? Uns não que nós gostamos, outros terão mesmo de ir para os Zango 8000, outros terão de ir, ou seja, é melhor estar na sua casa, conseguido de forma lícita, do que eventualmente estar numa casa onde os caminhos foram fiotes e com a possibilidade de perder aquilo que com muito sacrifício conseguiu. Joaquim Lopes fez referência, sem aqui fugirmos do assunto, mas é para podermos só esclarecer aqui alguns pontos soltos sobre o que a nossa lei estabelece de pagamento a dinheiro vivo, não é? Permita-me aqui a expressão que um valor acima de 500 mil, a nossa lei não fez referência que não estabelece, é isso? Não é que seja a lei, mas há uma diretiva do Banco Nacional de Angola que remetia para as instituições bancárias, e agora sim, valores, transferências, depósitos com um determinado valor não poderia ser feito sem uma prévia justificação, e era sobre isto que eu me apoiava. Penso eu que claramente terei enganado-me, não é o facto de pagar um valor acima de 500 mil, mas a banca sabe quanto é que um cidadão deve depositar sem uma prévia justificação. As redes bancárias sabem disso. O que eu quero trazer, ou seja, a referência a este facto, foi em função daquilo que também tem sido a reclamação do próprio Estado angolano. Pessoas compram habitações, não é, usando o valor vivo, ou seja, o dinheiro em mão. Então, aqui deve-se chamar a atenção, como pode um cidadão que está a vender a sua habitação receber, por exemplo, 16 milhões em mão, sem alertar ao banco que há um outro cidadão, neste caso o comprador, o vendedor deve alertar ao banco que há um comprador que me está a entregar 16 milhões em mão, por exemplo. Por quê? Porque o que nós devemos, o branqueamento de capital, o que é usar um recurso proveniente de um negócio ilícito e colocá-lo no mercado lícito.
De que forma? Seja lá por compra de algum imóvel, por compra de algum produto. Se eu ir para uma loja, por exemplo, trazemos aqui um exemplo, sou traficante de droga e tenho 16 quilos de cocaína. No mercado negro, um quilo deve estar a $1.200.000. 1.200.000 kwanzas. Se eu comprar, pegar e vender a todo o quilo, tiver 16 milhões de kwanzas, vou comprar uma habitação como aquele, é muito dinheiro em mão, eu vendo em mão, porque eu não posso ter uma conta bancária onde as pessoas me pagam o valor da droga, depois eu não terei como justificar ao banco, eu vendo e recebo dinheiro em mão. Para eu colocar esse dinheiro no sistema financeiro, que é o sistema que o Estado criou, eu preciso de comprar alguma coisa, entregar a outrem e esta pessoa colocar no sistema. E a melhor forma é esta: eu vou comprar uma habitação, a pessoa recebe o dinheiro, passa-me a habitação, esta pessoa vai colocar o dinheiro no banco. Quando o banco questionar de onde vem este dinheiro, ele vai dizer: acabei de vender a minha casa. Ou seja, eu não tenho, o comprador não tem nenhuma relação com o banco, tem uma interposta à pessoa que é legal ele vender a sua casa e levar o dinheiro ao banco. Nestes termos, o dinheiro sai de uma zona ilícita e entra para um sistema lícito. O que este criminoso terá? Imagine que ele faz isso em 10 casas. Ele tem, por exemplo, por mês uma renda no Quilamba, numa centralidade, pode ser 150 mil kwanzas. Em 10 casas, vezes 150, ele tem 15 milhões, ou 1.500.000, não é, doutor? 1.500.000 limpo no banco, ou seja, o dinheiro que ele tirou do tráfico de droga acabou colocando no sistema financeiro normal do Estado e hoje ele tem dinheiro vivo, ou seja, hoje ele tem dinheiro no banco lícito. É estas medidas que acabam acabam fragilizando o nosso sistema financeiro, não é? Então é preciso nós termos uma atenção especial. O cidadão que em algum momento for se deparar com esta situação deve imediatamente alertar as autoridades que há um cidadão que quer comprar uma residência, mas só quer fazer pagamento em espécie, ou seja, em mão. Isto certamente as autoridades irão instar este cidadão e perceber de onde vem este fundo. Claro, não quero abrir portas para dizer que todos são assim, mas é preciso claramente... É nessa sua deixa que eu coloco a questão ao Augusto Fernandes, que é do INH. Daqui a pouco vem aí a última centralidade que será comercializada por 2 vias, pronto pagamento à luz do aviso do BNA e também aqui a crédito à habitação. Diante desta de Joaquim Lopes, que medidas de prevenção, de precaução o Instituto Nacional de Habitação tem estado a projetar e a levar a cabo? Primeiro, Karina, deixa ajudarmos Joaquim Lopes para dizer que, de forma geral, nós não temos nenhuma legislação específica que regula a quantidade de dinheiro que nós devemos ter em casa ou andar conosco. Mas, no entanto, temos o nosso Código Penal. O Código Penal diz que nenhum angolano deve andar aí a circular com mais de 3 milhões de kwanzas no bolso, seja no carro, ou seja, ninguém pode circular com mais de 3 milhões de kwanzas. Sempre que alguém aparecer com mais de 3 milhões de kwanzas, tem que se lhe perguntar de onde é que está a vir o dinheiro. Quem deve questioná-lo? As instituições, se vai para uma loja fazer pagamento, a loja tem que logo acionar quem de direito para investigar, não é, este excesso, porque ninguém deve ter fora do sistema financeiro acima de 3 milhões de kwanzas. É isso que o Código Penal traz. O Código Penal traz também penalizações duras para quem for apanhado nesta situação. Então, aqui só para dizer, o doutor, que existe sim um valor, o doutor não estava a lembrar qual é, são 3 milhões de kwanzas, e o normativo que proíbe a circulação de pessoas com este valor, seja em kwanza ou em moeda estrangeira, é o Código Penal. Quanto à tua questão, Karina, que tem que ver com o regime de acesso às habitações na urbanização KK 5800. Não é estranho, não é? Nós ainda estamos a dinamizar aquilo que são os diferentes vetores para o regime de acesso. Está em curso diplomas legais que vão regular esse tipo de acesso, mas temos o despacho presencial 01/2021
2022/24, de 7 de janeiro deste ano, que não é, autoriza o regime de permuta para a conclusão das habitações na urbanização KK 5800. Como é que vai funcionar? O que nós estamos a tentar dizer que o Estado tem nesta urbanização um conjunto de habitações que veio para a sua esfera jurídica mediante um processo de combate à corrupção dentro daquilo que são as normas e leis subjacentes ao branqueamento, ou melhor, ao crime de corrupção. Nós temos uma lei específica para isto e, diante daquilo que é o despacho presidencial 48/21, não é, regula aquilo que é a gestão do patrimônio apreendido no âmbito do combate à corrupção. Especificamente nesse regulamento ou nesse despacho presidencial, todos os bens que foram apreendidos com características da urbanização KK 5800 orienta que não se deve gastar dinheiro público para a sua conclusão. É neste âmbito que o governo mobilizou a parceria público-privada para concluir as habitações. O setor privado está a colocar aí o seu dinheiro para poder concluir as habitações e é lógico que o setor privado não quer ficar 30 anos à espera para poder recuperar o dinheiro que está aí a investir. É deste modo e nesses termos que o acesso às habitações nesta urbanização serão a pronto pagamento, porque é preciso recuperar o dinheiro do setor privado que aí colocou. Mas temos a brecha de utilizarmos o aviso 9 para poder, não é, as famílias recorrerem-se para poder comprar. Vão dizer que não, eu não tenho o dinheiro necessário para comprar a habitação, porque o meu salário é reduzido, não consegui fazer as poupanças, conforme a Karina disse muito bem, que nós vamos sempre recomendando que as famílias angolanas façam poupança, mas não é fácil, não é de todo, não é um instrumento acessível a todas as famílias. É daí a banca foi funciona montado com garantias, Augusto Fernandes. Até que ponto é que os cidadãos de facto estão completos para estas garantias cedidas à banca para cedência de crédito? Fundamentalmente, aqui nós temos duas garantias. Primeiro, é o salário das pessoas. As pessoas têm que fazer fé que têm um salário que vai permitir honrar as prestações de crédito mensal. Depois temos, não é, a própria casa em si, como dizia, quando ela está devidamente legalizada, porque o banco não financia habitações não legalizadas, e essas quando estão devidamente legalizadas, que é o caso da urbanização que nos estamos a referir, a urbanização KK 5800, tem segurança jurídica para poder oferecer a própria residência como garantia, que já estamos diante de duas garantias, né? Por um lado o salário, por outro lado a habitação. Mas ainda assim as pessoas também podem sempre encontrar um avalista, né? Alguém que lhe possa servir de garante no processo de aquisição de habitações por intermédio de crédito bancário. Eu penso que para a urbanização KK 5800 estão reunidas as condições para que as famílias possam procurar, não é, o ente gestor da urbanização para terem uma carta conforto que garante que a habitação que quer comprar está sinalizada por este ente, tem toda a segurança jurídica necessária para servir como garantia no processo de aquisição do crédito bancário e o rendimento que a pessoa ofere permite contratação de crédito dentro dos limites previstos no aviso
9 BNA, não é? E os limites de venda das próprias habitações. Então, ainda temos aqui a questão também do projeto de autoconstrução dirigida, só para abrir aqui um parênteses para não fugirmos do assunto que tem a ver com o traspasso de chaves, não é? Que também vai poder dar esta facilidade àqueles cidadãos que não reúnem todos os requisitos para a aquisição de casas numa centralidade, por exemplo. Corretamente. O Governo está a levar a cabo o programa de autoconstrução dirigida, aprovado em 2024, aprovado em 2023, em maio de 2023. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, aprovou esse importante instrumento para a resolução do déficit habitacional, que nessa altura anda na casa de 2,2 milhões de habitações, e tem estado a dar passos seguros para poder materialização deste programa. Por um lado, tem o UNGILA, que é o programa do governo apoiado pelo financiamento do Banco Mundial para dinamização dos instrumentos de ordenamento do território, onde serão promovidos a elaboração e implementação de vários planos diretores municipais. Também tem o SONA, que é um projeto que foi aprovado ainda esta semana, onde prevê-se, dentro do programa de autoconstrução dirigida, numa linha de financiamento aprovado pelo Banco Mundial, requalificação de bairros em 3 províncias do país. Estamos a falar de Benguela, do Huambo e de Lubango, e vai se encaixar também a província de Luanda. Por outro lado, temos o outro instrumento de autoconstrução dirigida, que é o crédito habitação, que permite que sejam adquiridos terrenos através de crédito habitação para poder fazer a construção da própria casa. Quer dizer que dos três objetivos específicos do Programa Nacional de Habitação, que está ancorado ao projeto de autoconstrução dirigida, que é a dinamização dos instrumentos de ordenamento do território, a requalificação de bairros e o apoio às famílias com financiamento bancário para a construção de habitações, o governo está a levar a cabo, está no bom caminho. Nós em Luanda podemos citar como exemplo mais sonante da autoconstrução dirigida, passa a publicidade do projeto Jardim de Belas, que é depois do Quilamba, que ainda hoje de manhã tive todo o gosto de visitar. Tem que pagar a fatura depois, quando pediram para cá vir, de manhã eu estava em visita de campo e estava exatamente naquela zona do projeto de autoconstrução dirigida do Jardim de Belas. O que quer dizer que temos projetos nas 21 províncias, até as novas províncias, as 3 novas províncias que surgiram fruto da nova divisão político-administrativa, também já estão orientadas para dinamizar o projeto de autoconstrução dirigida. O cidadão de construção, não é? Sei que recentemente aconteceu a Feira Internacional do Setor Imobiliário, que mostrou também várias empresas interessadas na implementação de materiais de construção a baixo preço, mas isto são outros assuntos. Traspasso de chaves é o assunto que nós estamos aqui a abordar no Não Cabe na Caixa. Volte connosco, até já. Votos renovados de boa tarde, está a acompanhar o Não Cabe na Caixa aqui no TPA Notícias. Hoje estamos aqui a olhar para o traspasse de chaves, aqui a olharmos a nível comercial, os meus convidados, Augusto Fernandes, aqui a representar o Instituto Nacional de Habitação, consultor imobiliário, e também temos cá um criminólogo, Joaquim Lopes. Joaquim Lopes, viro-me a si para também tentar perceber o que não cabe na Caixa é também apartamentos serem, por exemplo, usados como escritórios, clínicas, lojas. O que é que à luz da nossa lei de facto tem sido estabelecido ou estabelece? Bom, primeiramente dizer que o próprio contrato já define que as habitações, nestes termos do contrato, desse tipo de cedência de habitação, não permite que o possuidor do bem, do meio, do imóvel, dá um destino, uma finalidade diferente pela qual o Estado lhe conferiu. Ou seja, se o Estado deu uma habitação, ele deve
nela habitar e não transformar, por exemplo, num salão de estética, não transformar numa padaria, pelo que as habitações foram criadas, ou seja, estão num sistema de condômino, num edifício, e as pessoas que estão à volta têm de saber que todos nós aqui somos moradores, sob pena depois de aquele serviço prestado poder ser desadequado ao espaço criado. Aliás, para os entendedores da matéria, sabem que quando se constrói um projeto, não é, desta natureza ou outros, existem espaços próprios para comércio, espaços próprios para hospitais. Um hospital não pode estar junto a uma residência, até porque a sua própria definição não o permite, não é? Então pensamos nós que o próprio contrato já veta esta possibilidade. Não cumprindo os requisitos do contrato, pensamos nós que aquele que colocou à disposição, neste caso o Estado, pode requerer a habitação para a sua esfera e anular aquele contrato. Bom, há um número considerável de incumprimento? Penso que sim, pelo que se observa, não tem um estudo concreto, mas pelo que se observa nas centralidades que frequentamos, penso que sim. Há aqui cidadãos a transformarem, por exemplo, não é, uma casa num escritório, numa empresa, não é, e ali habita crianças, vão passando. Salões de beleza. Salões de beleza. Penso que tudo isto acaba transformando-se numa irregularidade do próprio contrato. Mas, por outro lado, também pode-se dar aqui a causa, buscar aqui a figura da má-fé, não é? O cidadão que recebeu em sua posse um bem que lhe foi confiado, e até mesmo abuso de confiança, o bem lhe foi confiado para uma determinada finalidade. Quando ele dá uma outra finalidade diferente daquela que lhe foi confiada, ele está a abusar da confiança daquele que o cedeu. Pensamos, não estando o bem na sua esfera jurídica, ou seja, não sendo dele o apartamento, aquele que é o legítimo proprietário do apartamento pode de alguma forma sugerir a anulação do contrato. E penso eu que é isto que as instituições fiscalizadoras devem propor, tão logo se identificam essas infrações. Augusto Fernandes, aqui levanta-se o que não cabe na caixa é residências serem transformadas para fins comerciais, não há? É um número considerável, isso é visto com olhos de ver. Que medidas e que trabalhos é que o Instituto Nacional de Habitação tem estado a fazer para, mais do que certificar, também tomar medidas à luz daquilo que a lei estabelece? Primeiro, Karina, temos que dizer que estamos diante de 350 mil habitações construídas pelo Estado e colocadas à disposição das famílias nestes termos e condições. Como pode imaginar, não é uma tarefa muito fácil conseguirmos identificar rapidamente, sem denúncias, que uma determinada habitação está a desvirtuar os fins pelas quais foi, cedido para aquela família. Porque fazer uma casa de um salão de beleza, dificilmente os entes públicos vão conseguir saber que as senhoras que estão a entrar para aquela habitação estão aí tratar do cabelo ou das unhas. É preciso haver uma denúncia. O Instituto Nacional de Habitação ou o Fundo de Fomento Habitacional terão dificuldades de identificar que, por exemplo, uma determinada casa está a praticar uma atividade não lícita. Ou seja, denunciar, de facto, só um número... Os números de denúncia podem começar a nível da Polícia Nacional, que são os canais mais recomendáveis, e a Polícia Nacional, por sua vez, sabe endossar, os processos para o SIC, que no final do dia é o ente que vai fazer a investigação. Existindo um flagrante delito, provavelmente as investigações não precisam de ser muito aprofundadas, que este processo todo, de forma sumária ou não, podem ser encaminhados para um tribunal que vai julgar o caso e vai aplicar as medidas necessárias para a correção da ilegalidade, que podem, no final do dia, no último rácio, concorrer para o despejo daquela família ou anulação do contrato e cedência da habitação para um bom cidadão que decida cuidar daquela habitação da melhor forma
possível. Karina, deixa dizê-la e os telespectadores lá em casa que hoje os engenheiros são muito rigorosos pelas questões de segurança. Ou seja, ele dimensiona um pilar para aguentar uma quantidade de cargas. Ou seja, dimensiona um prédio para suportar uma determinada quantidade de pessoas a circularem dentro do prédio de forma simultânea. E ele vai distribuir as cargas no prédio em função daquilo que é a utilização de cada cômodo. Não é de todo bom termos os andares subcarregados durante muito tempo. Se eu dimensiono que cada casa só deve ter 5 pessoas, eu criei condições para que os canos de água daquela casa abasteçam água para aquelas 5 pessoas que nela vivem. Dimensionei o tapete da casa, os pilares, as lajes, quer dizer, toda a estrutura de engenharia civil que está em volta do prédio obedeceu um critério de cálculo. E sempre que nós colocamos cargas a mais nessa estrutura, colocamos em risco de colapsar a estrutura, não é? Por isso que as atividades comerciais estão previstas para o andar do rei do chão, ou seja, se olhar as lojas estão todas no rei do chão. Não é bem que identificadas. A engenharia não consiga hoje colocar uma loja no último piso. A engenharia hoje, não é, com todas as suas fórmulas de cálculo, consegue colocar uma piscina no último andar ou em qualquer um dos pisos, mas ela vai calcular, não é, que aquela estrutura vai criar condições para que aquela estrutura tenha a segurança necessária para poder suportar toda a carga que nela tem. O que estou a tentar dizer é que nenhum apartamento aí está estruturado para ter mais de 50 pessoas lá dentro. Nenhum apartamento está estruturado, não é, para aquelas festas que às vezes são dadas nos pisos, nos andares. Ou seja, aqui já estamos a utilizar, não é, a margem da segurança, já estamos além daquilo que é o uso normal do apartamento. E no final do dia, por vezes, com esta prática, poderemos ter o edifício todo subcarregado durante um determinado período do dia, ou seja, todos os dias, naquele lado específico, temos subcargas. Um dia, a estrutura pode colapsar. Então, não é recomendável colocarmos atividades comerciais nesses apartamentos para os quais nós não sabemos para quanto foram dimensionados aquelas lajes e aqueles pilares. É necessário utilizarmos eles para os fins habitacionais previstos no contrato para que cuidemos da melhor forma possível e vamos dando maior tempo de vida útil àquela estrutura. Ou seja, aqueles prédios podem viver 200 anos se nós cuidarmos bem. Ou podem com as devidas viver manutenções também, não é? Corretamente. Aqui levantou-se, e Joaquim Lopes tinha tocado aqui num aspecto que também é fundamental, relacionado aqui à fiscalização do cumprimento, já que estamos aqui a olhar para o trespasse, não só a nível dos cidadãos que acabam por vender para outros que nem sequer ainda têm as moradias em seu nome, continuam em renda resolúvel, mas também a questão da fiscalização dos variedíssimos apartamentos que são mudados para escritórios, para salões, para clínicas. Como é que vai o processo desta fiscalização para o devido tratamento a estes cidadãos que acabam atropelando aquilo que de facto é o que está no contrato? Karina, deixa dizer-la, né, que fundamentalmente eu dedico mais tempo a estudar a legalidade do que a ilegalidade. Eu sou daquelas pessoas que defendo que a igreja deve pregar Jesus Cristo e não deve pregar Satanás. Um pastor que passa a vida a pregar Satanás entrega a igreja completa para o inferno. Eu tenho estado a defender que não devemos perder tempo a estudar a informalidade. Nós devemos estudar a formalidade. Por definição, a informalidade podemos entender como
escassez de formalidade. Sempre que temos deficiência na oferta, de forma formal, de um bem ou um serviço, surge a informalidade. Estou a tentar dizer, Karina, mas é impossível falar da legalidade sem tocar na ilegalidade. Deixa que a ilegalidade fique lá no seu canto e promova a legalidade. Que é legal, pois. Porque se a informalidade não tem definição própria, podemos defini-la como a ausência da formalidade. É igual à luz e à escuridão. Ninguém se dedicou a estudar a escuridão. A luz tem uma fórmula própria. A luz, os físicos estudaram, desde que ela veio à existência, preocuparam-se em estudar. A quem primeiro disse que a luz era um fogo colocado nos olhos das pessoas, que permitia enxergar, mas que depois, não é, defendiam que era Afrodite que tinha criado esta iluminação através da luz. Mas foi estudando-se até Isaac Newton e outros chegarem à conclusão que existe uma fórmula para a luz. E nós conhecemos a fórmula da luz e a definição da luz. Não é a ausência ou a presença da escuridão. Tem uma definição própria. A informalidade, por si só, ela já existe. Nós não precisamos de criar informalidade. Criou-se a formalidade. Sempre que nós tivermos déficits de escritórios a nível do país, as pessoas vão utilizar as residências para escritório. O que nós devemos fazer diante desta situação é criar condições para que hajam escritórios em abundância na província de Luanda. Porque esse fenômeno que é reprovável, que não estamos a aplaudir, é um fenômeno reprovável. Começou nos apartamentos na Mutamba. Na Mutamba, por ausência de escritórios, os apartamentos começaram a ser transformados em escritórios. Hoje que temos muitos escritórios na cidade, temos menos casas transformadas em escritórios. Talvez já chegou a hora de criarmos condições nessas urbanizações, lá onde ainda não exista, de fomentarmos áreas para serviços. É fundamental que o senhor dentista, o doutor que cuida dos dentes, tenha espaço dentro da urbanização para criar o seu gabinete, o seu escritório de dentista. E digo mesmo do otorrino, digo mesmo do cardiologista. Poderia falar de todos os profissionais de saúde que podem operar como profissionais liberais. Podia falar do contabilista, podia falar da prostituta, que não tendo um sítio formal, vai transformar o apartamento num centro de prostituição. Poderia falar, não é, de outras atividades, não é, que estão a ser transformadas aqueles apartamentos em diferentes urbanizações. Se olharmos, são poucas as casas ou as habitações que foram transformadas em venda de cerveja, porque quase em todos os sítios tem bar. Como tem bar, as pessoas vão beber cerveja no bar. Ninguém vai beber cerveja num apartamento que está a vender cerveja. Então, isto para dizer que, do ponto de vista econômico, não é, isto denota que temos aí um problema social. Há uma ausência de circuito formal da oferta desses bens e serviços que leva com que as famílias utilizem esses estabelecimentos comerciais de forma inadequada para o exercício de atividades econômicas. Eu tenho estado a trazer, já sei que o Dr. Joaquim Lopes já quer intervir, mas eu tenho estado a trazer o exemplo da gasolina. Em Luanda, há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, vendia-se gasolina em tudo quanto é canto, em bidões, porque existia uma ausência do circuito formal da venda de gasolina. Tinha poucos postos de abastecimento de combustível. À medida que se fomentou a construção e a implementação de postos de venda formais de combustível, hoje é difícil olharmos nas ruas de Luanda alguém a vender combustível em bidões, porque a oferta formal consegue atender toda a demanda. E podia eu passear aqui classe em todo esse aspecto para dizer que ter um apartamento a fazer prostituição
no Quilamba implica dizer ausências de casas de prostituição a nível da centralidade. Joaquim Lopes pedia a palavra. Não, antes eu queria apenas dizer que foi com muita surpresa que precisamos de ter casa de prostituição. Bom, eu sei que o doutor apenas exemplificou, não é, para trazer a natureza da informalidade, mas para a criminologia estudar a informalidade é interessante. É interessante na medida em que não é a única causa da existência das irregularidades, ou seja, a formalidade não é a única causa. Existem, de facto, setores que estão formalizados. Por exemplo, há, de facto, casa no Quilamba para se comprar, há projetos a serem construídos num sistema formal, né? Mas os cidadãos, por alguma razão que nós precisamos estudar, e eu posso adiantar aqui, talvez uma pressa, talvez uma vontade exacerbada de querer estar mesmo no Quilamba e não aceitar o Zango 8.000, ou seja, estou a querer dizer que, para além da formalidade criada, há de facto outros fatores que podem ser fundamentais para que um determinado indivíduo materialize um determinado comportamento desviante que, de facto, vai dar origem a irregularidades. Então, penso que nesses termos, claro, subscrevo e faz muito sentido que haja a formalidade criada. E aqui vem a lei da procura e oferta, isto é uma lei internacional. Quanto menos oferta tiver e a procura aumentar, obviamente isto até tem implicações até na economia, ou seja, a inflação também é fruto desta ausência de bens e serviços. Se vermos, e aqui vamos ver, por não ter mesmo espaços para escritório na centralidade, a pessoa prefere arrendar uma casa a uma empresa em relação a uma pessoa que quer residir, transformar em moradia. Porque a pessoa que transforma em empresa, primeiro, paga melhor. Por quê? Porque ele não tem espaço para escritório, então ele vai arrendar, vai inflacionar o mercado, né? Acaba pagando melhor e a pessoa, na intenção de ganhar mais, prefere transformar aquilo em um escritório. Pensamos nós que faz todo sentido, é necessário que haja mais bens e serviços à disposição, o Estado precisa melhorar este quesito, sobretudo nas grandes centralidades à volta. Há ainda cidadãos que trabalham no centro da cidade, residem aqui na Zona Sul, né, mais para Quilamba, Cacoaco. E por quê? Porque os escritórios todos estão lá para baixo. Então, é importante a descentralização. Há esta necessidade de descentralizar os bens e serviços que estão à disposição. Há esta necessidade. Podíamos dizer, Karina, que o Quilamba está a caminhar para uma cidade. Está a reclamar o estatuto de uma cidade, de forma silenciosa. Porque você há de ver que disse que Luanda ganhou o estatuto de cidade no ano tal. Benguela ganhou o estatuto de cidade no ano tal. O que implica dizer que quando elas começaram a ser concebidas, não tinham o estatuto de cidade. O Quilamba hoje não tem o estatuto de uma cidade, mas por ela estar a demandar procura por bens e serviços, ela provavelmente vai caminhar para o estatuto de uma cidade. Para ser uma cidade, primeiro tem que ser densamente povoado. E o Quilamba já está densamente povoado. Mas há um outro quesito cumulativo para se tornar cidade. Ter atividade comercial muito agitada, ou seja, ter grande volume de atividade comercial. Essa transformação de apartamentos em espaço comercial, que em alguns casos estamos a dizer que o mesmo espaço é habitação e é unidade comercial. Ou seja, está a fazer bolinhos na cozinha, não é? Temos muitas cofeteiras a trabalhar em apartamentos no Quilamba onde elas vivem. Exato. Ou seja, dorme no quarto, mas a cozinha e a sala é para atender os clientes que querem comprar bolo. Ou seja, tem os quartos para dormir, mas tirou um dos quartos que transformou em salão de beleza. Quer dizer, estou a tentar trazer exemplos para dizer que a cidade ou a centralidade do Quilamba, ao deixar de ser dormitório e a conseguir conceber
atividade econômica ou postos de trabalho para empregar as pessoas que nela vivem, ela vai obrigatoriamente reivindicar o estatuto de cidade. Isto é um processo dinâmico e normal. Agora, quem faz políticas públicas é que tem que estar suficientemente atento para dar conta que o espaço territorial está a demandar unidades comerciais e criar condições para que as unidades comerciais aconteçam e começam a surgir. Hoje de manhã, em visitas de campo, fui visitar dentro da centralidade do Quilamba uma área que provavelmente está a ser desenvolvida para atividade de ginásios. Vês que existiam ginásios a funcionar em escolas que as autoridades decidiram separar a atividade de ginástica da atividade laboral. Era todo bom e não trazia bom espírito. À noite termos praticamente nudez nos ginásios da escola, que as nossas irmãs treinam fatos de banhos, de colãs, quer dizer, e de manhã está-se a dar aula no mesmo espaço. Era igual, não é, uma igreja, à noite é igreja e à tarde é outra coisa. O que se decidiu é criar áreas próprias para o ginásio. Mas vês que a cidade por si demandou espaços para o exercício físico. E quem governa, a administração municipal, atenta a isto e dando nota ou dando conta que estava a ser cometida uma irregularidade por uso de um espaço que não podia ser utilizado para aquele fim, criou condições para que surjam na urbanização espaços propícios para a atividade do ginásio. O mesmo temos que fazer para todas as outras atividades que dentro daquilo que é a legislação angolana são lícitas, porque a casa de prostituição ainda não é lícita. Ninguém lhe vai ser espaço para abrir um caré. Mas podem... Nós estamos aqui a olhar apenas para as centralidades, mas nós sabemos, vamos aqui olhar também para as casas sociais, não é? O Maé, por exemplo, também há informações, e aqui Augusto Fernandes pode confirmar, sobre cidadãos que acabam também comercializando e transformando as residências para outros fins. Corretamente. Já vimos aqui que a comercialização dessas residências são, de alguma maneira, proibidas, não é? Dentro de um limite da lei, enquanto não for terminada a resolução da propriedade a favor do adquirente, ele não tem legitimidade para poder transmitir a habitação para mais ninguém. Isto, por um lado, aquilo que nós estamos a chamar de habitações que estão a ser transmitidas pela via da propriedade resolúvel. Mas há habitações que não estão a ser transmitidas. Há habitações que são do Estado para todo e sempre. Estamos a falar daquelas casas que estão no regime de arrendamento urbano. Essas casas são do Estado, colocou a família a viver nela, porque está numa ação, deve procurar uma casa por intermédio do mercado para poder habitar. Essas casas não estão à venda. As famílias não devem passar essas casas para ninguém. Não há baliza nem janelas de transmissão da titularidade dessas habitações para um terceiro. Estamos a dizer, Karina, que uma habitação concebida como habitação social, ela não é transmissível. Ela continua sempre na esfera jurídica do Estado. As famílias que nelas vivem, só podem utilizar mesmo para viver, nem para transformar em janela aberta, que nós vimos muito no Maé, as pessoas transformaram as casas, grande parte em cantinas, não é? E, Karina, vou levá-la numa viagem talvez muito próxima, aqui no aeroporto, aqueles prédios de construção cubana, no Martes, a sair do aeroporto ao descer por Cacenda, está na lateral direita. As casas todas de baixo foram transformadas em unidades comerciais. Vais ter lá farmácia, vais ter todos os apartamentos do Rei do Chão, daqueles prédios nesta avenida que estou a citar, foram transformados em cantinas. É o mesmo fenômeno que estamos a assistir no perímetro que está a trazer do Maé.
As casas no Maé-Maé, grande parte delas estão a ser transformadas em cantinas, não é? Fundamentalmente aquelas que estão nas avenidas principais, que estão nas estradas principais. Então, é um fenómeno que denota a ausência de espaços propícios para a edificação de equipamentos sociais para esta natureza. O que nós pretendemos hoje é não construir mais dormitórios, porque as urbanizações e as centralidades, por si só, reivindicam a presença desses estabelecimentos comerciais. E proibir a existência ou a transformação dessas unidades habitacionais em unidades comerciais é igual a tentar travar o vento com uma peneira ou tentar travar o sol com uma peneira. Ou seja, os raios solares vão passar sempre. O que nós recomendamos nesses casos é as administrações municipais que têm a gestão desses espaços visarem políticas públicas de fomento do surgimento de prestação de serviço e unidades ou equipamentos de mar, produtos imobiliários para o arrendamento, para o comércio e para, não é, as atividades que esses espaços territoriais ao do dia estão a reivindicar. Vamos olhar aqui, João Lopes, para a questão das responsabilidades fiscais relacionadas ao imóvel. Já se levantou aqui uma série de fatores que outros, também à luz daquilo que aqui falou-se sobre o documento da nossa análise, que outras responsabilidades fiscais poderão pesar sobre quem poder infringir. Bem, antes, primeiro para o que disse o doutor sobre as outras realidades, pronto, e o exemplo que traz sobre o Matas, e não parece que está longe de acontecer se o panorama, o quadro, o paradigma. Na verdade, há uma teoria bastante interessante, que é a teoria das janelas quebradas, não sei se já tiveram conta, mas foi um experimento realizado nos Estados Unidos da América. Colocaram duas viaturas em duas cidades diferentes, numa cidade mais pobre e noutras economicamente avantajadas. O que se percebia naquela comunidade mais pobre, a viatura foi validada, a cidade economicamente a via não foi avantajada. Os especialistas do estudo decidiram para quebrar o vidro da viatura que estava na cidade economicamente posicionada e, a partir daquele momento, a viatura começou a ser vandalizada, traduzindo que lições foram tiradas dessa pesquisa é que existem, de facto, determinadas zonas que são propícias ao cometimento do crime. E por isto ficou provado, porque aquele pobre, parente, mais carente, precisavam se alimentar, precisavam de comprar satisfazer suas necessidades e cometeram crime. E por que razão? Outra ação retirada é no bairro mais economicamente bem posicionado, o abandono do bem faz com que o corpo de determinadas práticas de vida. Ou seja, você tem uma ideia de que aquele bem está abandonado e todo mundo até uma semana, convida o partido, abre a porta, tira uma coisa, tira a rádio, enfim. O que eu quero traduzir com isto? É factual que há aqui a presença da necessidade das pessoas satisfazer, não é, as sociedades, como por exemplo, abrir uma loja, uma cantina, é necessário por a comunidade cresceu e as pessoas precisam comprar. Temos que o Zango, por exemplo, as pessoas comprarem uma coisa, outra daí do Zango, acompanharem outra, colocarem as casas ao Zango. Mas então, é muito distante. Sim, tem o Zango Zero, Augusto Fernandes, tarefa-se de lojas. Mas é isso que eu quero traduzir. Trazer aqui a mesa. É que essa falta de fiscalização, esta questão de deixar construir as casas e assim está bem, vai fazer que surjam comportamentos que se desvinculam dos padrões normais de convivência social. Ou seja, vão fazer que surjam comportamentos que troncam. A sociedade tem necessidade de fazer isso. Então é necessário a fiscalização. Aqueles órgãos de fiscalização, a administração municipal tem uma área de fiscalização, uma área de segurança, que devem, de forma natural, exercer suas funções. Não é preciso... Não só fiscalizar, colocar os vários discos para o aparato cidadão. De facto, que a fiscalização é uma função disso, não é porque lá mas obviamente nós queremos fazer. É o imóvel, está em com seu espaço mesmo. Mas o produto acabou congelado, dados em casa, e acaba usando todos núcleos. Tem uma tonelada de produto dentro do apartamento. Obviamente, não acho que é suporte. Portanto, todo mundo necessita primeiro da fiscalização, o cidadão tem que sentir riscas. E no caso de a irregularidade, tem que existir aquilo que a direção no termo da lei e do contrato do próprio. Agora, essa tem a questão mais sim. A questão fiscal sobre os imóveis é uma grande preocupação, não só do próprio Estado, não é? Porque para a continuidade de pagamento da renda do Louvre, há quem não paga muito, e há quem não paga o imposto predial urbano, há quem não paga os serviços que a própria taxa de condomínio exige, não é? Para o pagamento do jardineiro, outros serviços, o quilamba e outras centralidades, não é? Se oferecem aos seus moradores. Penso eu que todas essas irregularidades são certamente responsabilizadas na medida em que têm das próprias que devem fazê-la. E aí, mais uma vez, chamar a atenção. Aquele que não cumprir não honrar com aquelas são as práticas do
contrato. O próprio contrato menciona, define as medidas de sanção. O que me parece aqui é se criar uma atenuação, até uma circunstância atenuante. O próprio Estado em contrato, não sei bem explicar porquê, porque a via de regra, sabe-se que aquele que não cumpre com o pagamento, o Estado pode deixar em contato. E então se coloca você já veio há cerca de 2 anos dizer que há um número elevado, não há contato, depois aplica a sanção. Bem, pensamos que o Estado também ponderando, pensando nas condições famílias, levando um conjunto de critérios, levando esta moratória para que o cidadão tenha a consciência que é preciso cumprir a autorresponsabilidade para cumprir o contrato. Ou seja, com os pressupostos estabelecidos no contrato, esse Estado feito esse jogo segura, que tem sido muito oneroso ao Estado, porque não consegue construir centralidades novas, não se consegue atribuir, ou seja, FOA, que são as... A última centralidade é construída a CAP 5.800. Isto foi uma informação passada pelo Presidente da República. A princípio, quando Sua Excelência João Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, boas notas, não é? Foi a abertura do ano parlamentar nacional, onde o Estado da Nação dava nota que o Estado já não haveria de construir centralidades, mas porém havia de acabar as centralidades que estavam em curso. Se não me falha, são 7. E essas 7 centralidades estão-se a concluir. Uma foi recentemente inaugurada na Lunda Sul, também não me falha. Temos uma outra foi inaugurada, parece que no Mengo. E temos estado a fazer esse exercício de coabitar aquilo que falta concluir e aquilo que já está consolidado. E aquilo que está consolidado, temos estado a procurar encontrar formas de melhor gestão, que não é fácil, como eu dizia, muito imóvel, são 50 mil imóveis novos e ainda temos os 408 mil imóveis herados do aluno, ou seja, vai muito próximo de 700 mil imóveis para a gestão pública. Não é uma tarefa fácil. O setor vai aqui também a ser convidado para desta dimensão. Corretamente, Karina. Se nós estivéssemos, por exemplo, no Japão, chamava-se uns miúdos da classe e demos miúdos que queremos encontrar uma fórmula que quem entra em pensamento é só em contrato comigo. Então deve existir uma entidade que permita o acesso a esta pessoa e o seu agrado familiar exclusivamente a este apartamento. O miúdo da quarta classe, certamente que dizer, vamos fabricar uma condição digital. E aí, essa história de trespasse, não iria acontecer, porque ninguém vai cortar seu dedo para entregar na outra pessoa, entrar no apartamento, nem pedir que pessoas ao seu agregado familiar tenham acesso ao seu apartamento. Ou seja, teríamos um conjunto de impressões digitais carregadas na base de dados e colocado na porta, a porta abria, todos tinham acesso à habitação e todos que não têm impressão digital carregada no sistema, que só podia ser carregado pelo público, não podiam ter acesso ao apartamento. Mas os chineses nos deixam na porta dos edifícios construídos, por exemplo, na centralidade do Quilamba, um código para as pessoas poderem entrar nos apartamentos. A primeira coisa que nós irmãos fizeram é destruir aquele equipamento e trocar aquele equipamento por outro equipamento. A Angola, destruir um bem público, torna-se uma coisa normal. Ela está na porta, um bem público que ninguém devia destruir. E quem ousasse fazê-lo devia ser devidamente penalizado. Mas nós temos este país que tem, belo e maravilhoso, rico e belo, não é, com as fronteiras que conhecemos, e todos nós gostamos de estar nele, e temos, não é, que tomar decisões, em alguns momentos, são decisões técnicas e têm o valor que têm, e não decisões políticas que também valem o que valem. O que é facto é nem sempre o pensamento técnico sobrepõe-se ao pensamento político, porque o país é feito de políticos, as pessoas têm hábitos e costumes, são essas pessoas que votam os políticos, e os políticos devem saber respeitar quem endossa o seu voto para lhe conferir um período de mandato. Isso que não tem nada a ver com as questões técnicas, se são boas ou são más, se faz bem ou se faz mal. Tem que ver com decisões políticas. E esse povo maravilhoso que nós tanto amamos, viveu desde 1975 a 1992 no regime, não é, de economia planificada, do socialismo, onde o governo provia tudo para o povo. Não é necessário impostos para se poder manter a máquina pública a funcionar. Bastava-se vender recursos naturais e, não é, o governo tinha recursos para poder sustentar todo mundo e criar condições para que as necessidades do povo fossem satisfeitas. E hoje por hoje é completamente diferente. Vamos entrar aqui para a reta, as considerações finais. Sei que há muito que se diga em relação ao trespasse de chaves e outros assuntos também relacionados. Vir-me assim, Joaquim Lopes, para as conclusões e considerações finais. Bem, isso que antes de ir para as minhas conclusões, para confirmar, Só em minutos.
Gostaria de, claro, considerar as palavras do Dr. Fernandes. De facto, o Estado respeita o eleitorado, aquele que venceu as eleições deve trabalhar para o seu eleitorado. Mas as políticas e as mesmas impopulares, na medida em que se aceitar tudo o que o povo quer, depois tendo ações do gênero, o cidadão paga renda e acaba prejudicando o próprio Estado, e o Estado não pode se sentir refém do outro. O Estado tem de agir, fazer valer o desempenho, aliás, porque a prossecução do interesse público deve se expor à execução dos interesses pessoais. Portanto, nesta ordem de ideia, a minha deixa final é que haja maior denúncia sobre as de trespasse nas centrais, porque pode estar por detrás dessa compra de imóvel de forma ilícita um plano criminal que pode se sobretar às falhas fiscais e também ao branqueamento de capital, que acaba colocando em causa a reputação internacional do Estado angolano. Isto a nível da extralidade, né? Se olhamos aqui também para os projetos sociais, aqui a referência contato ao meio-meio também, que hoje vai ficando este tipo de comportamento. Augusto, antes, considerações finais. Primeiro, dar nota que o Estado deve sim utilizar o uso império em situações que não há aproveitamento político, ou seja, deve existir de Estado em que os partidos que não estão a governar e o partido que está a governar concordam em determinadas matérias. Não pode existir, não é, um despejo judicial administrativo e os partidos políticos que não estão a governar e pegar esse cidadão que foi despejado e fazer, não é, propaganda política com o partido que está agora. Neste contexto, não existindo uma agenda nacional de consenso, que nós recomendamos para quem governa é respeitar os eleitorados, ou seja, respeitar o eleitorado, não agir de formas a machucar e a criar condições de descontentamento da população em larga massa, para não termos o que estamos a ter hoje. O preço do combustível subiu sim, e é uma medida, mas temos pessoas na rua, instrumentalizados por políticos, para poder colocar quem governa numa situação de fragilidade. O que nós temos que fazer é ter um país em que a oposição não utiliza os fatores atuantes de decisão do Estado para poder fazer chantagem política ou aproveitamento político. Isso sim podíamos ir para a utilização do uso império como um instrumento do Estado para impor a ordem, legalidade e cumprimento dos contratos. Agradecer aqui Augusto Fernandes, que vem em representação do Instituto Nacional de Habitação, é consultor imobiliário, e também Joaquim Lopes, que é criminólogo. Muito obrigada, até à próxima oportunidade. Obrigado. Não cabe na caixa, ponto final. Nós vamos ficar por aqui. Continue ligado ao TPA Notícias, onde a informação é de primeira. Fica bem. Boa tarde.